nossos vídeos, estudando no CC, envolvendo a divisão de polinômios. E nesse nós vamos ter algumas noções sobre o método das chaves. Senhores, dá dois polinômios p de x, que vamos considerá-lo a seu dividendo, e d de x o divisor. Com esse d de x, um polinômio não nulo. Dividir o p de x por d de x, nada mais nada menos, senhores, é determinar outros dois polinômios, que é o q de x, quociente, e o r de x, o nosso resto. Aqui nós temos, senhores, a estrutura do processo do método das chaves. Então, é no estilo de uma conta dividir com números naturais ou inteiros, né? Processo, esse no caso é o nosso p de x, recebe o nome de dividendo. Vamos aqui nas chaves, o divisor. Quem fica abaixo do dividendo é o nosso resto, polinômio resto. E finalmente aqui abaixo do divisor é o nosso quociente. Observações, senhores, que é bom você guardar. Quando o r de x é identicamente nulo, o r de x é nulo, dizemos que o polinômio p de x é divisível pelo d de x. Ok? Então, simplesmente, senhores, a divisão é exata. Então, senhores, podemos dizer que dividir p de x pelo d de x é obter os dois polinômios q de x e o r de x. Observações que é bom também guardá-las. O p de x, o dividendo, sempre é idêntico ao produto do d de x pelo q de x mais o resto. Funciona muitas vezes, senhores, como uma prova. E em relação a graus, na divisão, o grau do resto sempre é menor, ou deve ser menor, do que o grau do dividendo, ou melhor, desculpa, do divisor, ou então ele é identicamente nulo, ou seja, o resto identicamente nulo. Senhores, aí então as primeiras observações sobre o método das chaves. Nesse vídeo, senhores, nós vamos comentar essas três questões. O ideal é que você tente fazer a solução para em seguida você conferir. Então, dê uma paradinha aí no nosso vídeo e aí então tente solucioná-los e vamos conferir. Quando dividimos o polinômio pelo x pelo polinômio q de x não nulo, as observações que devemos também tomá-las, senhores. Se o grau do π, divisor, é menor do que o grau do d, então, senhores, necessariamente o quociente é nulo e o resto é igual ao divisor, ao dividendo, desculpa, p de x. Se o grau do p é maior ou igual ao grau do d, que é a maioria deles, para você determinar o grau do quociente, senhores, é só fazer a diferença do grau do π, que é o polinômio dividendo, pelo grau do divisor. Então, senhores, essas duas observações sempre encontramos no processo da divisão. Bom, vamos aqui ao nosso exemplo. Determinar o q de x e o r de x na divisão do p de x, x ao cubo mais 2, pelo d de x, x à quinta mais 3x mais 1. Senhores, a estrutura do método das chaves. Polinômio dividendo e o polinômio divisor. O que observa, senhores, em relação a nossas observaçõezinhas? É que esse caso, polinômio dividendo, possui grau menor do que o grau do divisor. Então, senhores, quando isso acontece, nós simplesmente já podemos citar o quê? Que o quociente é zero e o r de x, senhores, é o próprio dividendo, polinômio p. Se você quiser verificar, podemos citar pelas observações anteriores que o dividendo é igual a quem? O divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, senhores, aqui nós temos uma identidade entre esses polinômios. Porque o grau do resto, aqui nós já podemos citar que essa divisão está concluída, porque o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Uma outra questão interessante, senhores. Se é pedido para determinar o quociente e o resto da divisão de um polinômio nulo pelo polinômio 3x mais 1. Então, a estrutura do método das chaves, senhores,
Quando isso acontece, senhores, não temos nada a fazer praticamente, a não ser concluir. Ou seja, nesse caso em que o dividendo é nulo, e lógico, o polinômio divisor é diferente de zero, você sempre trabalha com a condição do Q de x e o R de x sendo nulos. Querendo verificar, realmente o polinômio nulo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E o resto aqui, senhores, é um polinômio nulo. Agora, uma condição normal que em geral encontramos. Vamos tentar dividir esse polinômio P de x, polinômio do quarto grau, por um polinômio de segundo grau, senhores. Se aqui for pedido apenas o grau, é bem simples de determinar. É só você fazer a diferença do grau do dividendo, que é o grau do P, menos o grau do Q. Ou seja, no nosso caso, se o pedido fosse apenas o grau do polinômio citado, pedido no quociente, no caso, você já teria aqui um polinômio do segundo grau, 4 menos 2. Bom, mas aí, senhores, para iniciarmos o processo das chaves, vamos ter que seguir aqui algumas observações. A primeira delas é você verificar se tanto o polinômio dividendo como o polinômio divisor está todo organizado, ou seja, todo em ordem. Em outras palavras, não esteja faltando nenhuma variável intermediária. Quando esteja a faltar alguma variável intermediária, tanto do dividendo como do divisor, você usa um coeficiente zero. Mas esse não é o nosso caso. Então, aqui está a estrutura do ponto de partida. Senhores, para iniciarmos a divisão, vamos ter que encontrar um termo do quociente. Como você procede? É só você, senhores, tomar o termo, o monômio, no caso, de maior grau do dividendo e dividi-lo pelo termo ou pelo monômio de maior grau do divisor. Nesse caso, senhores, dá o 3x ao quadrado. 6x à quarta dividido por 2x ao quadrado dá o 3x ao quadrado, que é quem vem. Senhores, para continuarmos o processo, como você faz? Você toma esse termo 3x ao quadrado, que é o obtido, e multiplica, senhores, pelo nosso divisor. Ou seja, 3x ao quadrado multiplicado pelo 2x menos 4x mais 5, qualquer que você obtém, 6x à quarta, menos 12x ao cubo, mais 12x ao quadrado. Senhores, esse valor é que deve vir aqui para baixo, ou seja, para o nosso dividendo. Então, como você o traz? Você o traz com sinais trocados, já que você deve fazer a diferença, no caso desse nosso dividendo, pelo termo ou pelo polinômio obtido nessa multiplicação. Então, aqui nós trocamos os sinais, ó, menos 6x à quarta, mais 12x ao cubo, menos 15. Bom, senhores, sendo feito isso, vamos agora adicioná-los aqui verticalmente. Então, aqui dá para a gente cancelar o termo em x à quarta. O menos 10 com mais 12x ao cubo dá o 2x ao cubo. O 9x ao quadrado menos 15x ao quadrado, senhores, dá o menos 6x ao quadrado. Senhores, para a gente continuar, vamos ter que descer os termos seguintes do nosso dividendo. No nosso caso, vamos descer aqui o nosso 9x. Senhores, começamos tudo de novo, ou seja, vamos ter que dividir esse polinômio 12x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x por esse. Senhores, assim sendo feito, vamos então partir para o novo termo do quociente. É só o que? Dividir o 2x ao cubo pelo 2x ao quadrado, encontramos x. Esse x vem para cá. Então, senhores, processo da volta agora. Multiplicamos esse x por esse divisor. Então, x vezes 2x ao quadrado dá 2x ao cubo. Você troca o sinal. X vezes o menos 4 dá menos 4x ao quadrado, passa a ser mais. E o 5x passa a ser menos. Senhores, isso aqui dá para a gente cancelar. Operação dos termos das colunas. Ficamos com 2x ao quadrado mais 4x. Descida do menos 5, que é o próximo. Então, senhores, para chegarmos ao final, vamos mais uma volta, ou seja, vamos dividir o menos 2x ao quadrado, que é o termo maior grau dividendo, pelo termo maior grau divisor, dá menos 1. Novamente, senhores, a volta, né, menos 1 vezes esses valores
e trocado os seus respectivos sinais, ficamos assim. Adicionados, senhores, no caso, dá para a gente cancelar todos eles, né? E aí, senhores, acabou, porque podemos citar que a divisão é exata e acabou. O quociente, no caso, é o 3x mais x menos 1 e o resto é nulo. Deixamos essas duas questões para os senhores. E no mais, senhores, um abraço. Até a próxima.